Eu vou sair até as ruas e gritar e vou vencer. Temos todo o tempo do mundo no agora inteiro pra eu e você. Bem-vindos ao Hiperconexão, o mais novo programa documental da TV Conexões. Neste episódio, no estilo docudrama, vamos explorar a inter-relação entre a história e a literatura em uma narrativa histórico-crítica. Neste programa, dividido em 2 capítulos, vamos mergulhar em um mundo fascinante de Carolina Maria de Jesus, tendo como base o seu livro Quarto de Despejo, o diário de uma favelada, uma história de resistência e resiliência que continua a inspirar gerações. Como fio condutor dessa narrativa histórica, vamos navegar entre os anos de 1914 a 1980. O mundo passou por 2 guerras mundiais, revoluções, movimentos sociais e culturais, a Grande Depressão de 1929, a Guerra Fria e a expansão do capitalismo. Na literatura, caminhamos por vários estilos literários, tais como o modernismo, o surrealismo, o existencialismo e o pós-modernismo, com relevância para a Semana de Arte Moderna de 1922. No Brasil, foi uma época de transformações, como a Revolução de 1930, o Estado Novo e o golpe de 1964. Embarque conosco nesta viagem, na luta pela liberdade e a busca por justiça social, em meio a regimes autoritários e a mudanças globais. Venha conosco! Quarto de despejo, quarto de... No turbilhão dos tempos, em um período que definiu o destino do mundo, uma tempestade de proporções globais rugia nos horizontes do século XX. Uma era que moldaram fronteiras, revolucionou a geopolítica, as relações internacionais e a política e a economia dos blocos econômicos que se reorganizavam neste século. A Primeira Grande Guerra teve um impacto profundo na história mundial, desnudando as políticas imperialistas e expansionistas dos países europeus e dos Estados Unidos da América do Norte. Neste contexto, vimos o avanço da Revolução Industrial e a expansão do capitalismo mundial, consolidando as disputas por mercado, matérias-primas e mão de obra barata ou escrava, necessitando, portanto, formar mais mercados consumidores. As disputas por estes mercados eram inevitáveis. O neocolonialismo da era capitalista industrial já se tornava uma realidade. A obra de Carolina Maria de Jesus é fundamental para se pensar o Brasil, especialmente entre 1950 e 1960. Uma palavra escrita nunca pode ser apagada por mais que o desenho tenha sido feito a lápis. E que seja de boa qualidade a borracha. O papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que escrevi. Carolina Maria de Jesus nasceu em 1914, Minas Gerais. Nesse período, a literatura brasileira estava marcada pelo pré-modernismo. O pré-modernismo é a transição entre o parnasianismo e o modernismo. Escritores como Lima Barreto, com sua crítica às desigualdades sociais e ao preconceito racial, e Monteiro Lobato, que deu atenção ao Brasil rural e às questões sociais, já se destacavam nesse período.
Eles abriram caminho para uma literatura mais próxima à realidade brasileira. Uma manhã possível realidade, uma honestidade, humanidade, livre um despejo em papéis. A produção literária de 1914 reflete as questões políticas e sociais da época. A urbanização acelerada, as tensões sociais, a valorização popular e a busca por uma identidade nacional. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a vedete da favela. Esse contexto social é fundamental para entendermos a trajetória de Carolina Maria de Jesus. Salve ela, a vedete da favela. Décadas depois, ela daria voz às camadas populares com a sua obra mais importante, Quarto de Despejo, em 1960, mostrando como a busca por uma literatura crítica e popular encontrou eco em sua escrita, marcada pela denúncia da fome, da pobreza e da exclusão social. Com cadernos velhos encontrados no lixo, Carolina escrevia sua vida refletida nos rostos de centenas de brasileiros favelados. Carolina mostrou que a favela não era silêncio, e sim resistência. Ela transformou a miséria em literatura, a literatura em voz ativa de um povo oprimido. A década de 1920 foi marcada por uma grande efervescência política no Brasil. A Primeira República, instituída em 1889, enfrentou uma crise de legitimidade devido ao sistema oligárquico dominante. As disputas políticas eram intensas, especialmente em torno da sucessão presidencial. Desta forma, a conjuntura política 1920-1930 no Brasil foi marcada pelo declínio da Primeira República, com a crise da política do café com leite e a ascensão de movimentos de oposição. A década foi caracterizada pela insatisfação das oligarquias e da burguesia industrial contra o poder dos grandes cafeicultores de São Paulo e pecuaristas de Minas Gerais. Um descontentamento crescente das classes urbanas e o surgimento de revoltas armadas, como o tenentismo. Essa instabilidade culminou na Revolução de 1930, que, impulsionada pela crise econômica global, quebra da Bolsa de Nova York em 1929, e pela disputa eleitoral de 1930, que pôs fim ao regime oligárquico e iniciou a Era Vargas. A crise de 1929 atingiu o Brasil como um tufão. O café, nossa riqueza dourada, virou pó. A fome, filha da desigualdade, abateu a porta de milhões. Enquanto isso, o mundo via ascender figuras sombrias como Hitler, Mussolini, dentre outros fascinazistas. A crise abate sem dó a população mais pobre, as Marias e as Carolinas. No Brasil, os pobres eram empurrados para a periferia, emergem as favelas, áreas de exclusão socioeconômica, dividindo a elite rica e branca, a do asfalto da população, na sua maioria negra e pobre, em bolsões de misérias absolutas, favelas. Aqui se coloca uma questão: que progresso chegava aos pés descalços das Franciscas, das Marias e das Carolinas?
Carolina! Larga esse papel e carvão, menina. Para de sonhar. Anda, pega a vassoura e vem ajudar sua mãe. Aqui, o arco-íris é cinza e empoeirado. Ô mãe, por que o arco-íris foge de mim? Oh, minha filha. Minha filha. Nós pobres vivemos para a margem do rio. A margem do rio são o lugar dos urubus e dos lixos. Não mais se vê urubus às margens do rio. Os homens desempregados substituíram os urubus. As cinzas da Primeira Guerra Mundial não trouxeram a paz, mas semente de ódio na Europa. Um continente devastado pela miséria. A crise econômica de 1929 nos Estados Unidos gerou uma instabilidade econômica e geopolítica que culminou na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial está relacionada com a expansão do totalitarismo na Europa e teve como causa direta o expansionismo germânico naquele período. Esse cenário permitiu a ascensão do radicalismo da extrema-direita e uma crise do liberalismo. Nesta conjuntura, o expoente máximo foi o nazismo. O período entre 1937 a 1950, no Brasil, foi marcado por uma profunda transformação estrutural, passando de um regime ditatorial nacionalista, desenvolvimentista, que foi o Estado Novo, para uma redemocratização já no governo Dutra, com a industrialização como fio condutor. Em 1950, o Brasil era um país em transição, com uma base industrial em crescimento, principalmente no sudeste do país, e um processo intenso de urbanização, ainda que a economia continuasse dependente da exportação de café e com indicadores sociais precários. No Brasil, especificamente em São Paulo, viu-se o surgimento das favelas, no período logo após a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, e anos imediatamente seguintes. Foi resultado da rápida industrialização e da urbanização desordenada, que atraiu um grande volume de trabalhadores, sem que houvesse oferta habitacional compatível. Esse modelo marcou a transição de um sistema de habitação coletiva, os cortiços, para uma ocupação informal de terrenos na periferia, por uma população pobre e negra majoritariamente. Quarto de esperança, quarto de amar, Santa Efigênia, Paulicéia e Brás, peregrina caminhando entre guerra e paz. Quarto de A política higienista durante o governo de Lucas Nogueira Garcês em São Paulo, 1951 a 1955, caracterizou-se por intervenções urbanas focadas no saneamento, controle social e modernização da capital, muitas vezes utilizando a força policial para implementar normas de moralidade e higiene, especialmente em áreas centrais. Carolina Maria de Jesus foi colocada em um caminhão e se viu jogada na favela do Canindé. Os Despejados. Quarto de Despejos. Quarto
de despejo, quarto de sonhar, quarto de esperança, quarto de amar. Fugi para a selva de pedra. São Paulo, terra da promessa. Encontrei a favela do Canidé. Entrei sem pedir licença. Meu reino agora era o lixão. Minha coroa, meu lenço amarrado na cabeça. Minha riqueza, as palavras que arrancava da fome, da raiva, da vergonha alheia. Enquanto os homens construíam seus arranha-céus, eu construí os meus filhos com farinha e osso. Houve um tempo que lugar de negro era na senzala. Hoje trancam a gente numa favela. Porque a guerra é uma coisa brutal, só que o pobre nunca é promovido. Rico chega, marechal. Hoje é aniversário da minha filha Veronice. Queria dar um par de sapato para ela. Achei um par de sapato no lixo. Lavei, remendei e dei para a Vera calçar. Quando estou na favela, tenho a impressão de que sou um objeto fora de uso. Digno de um quarto de favela. Não sou um escravo de nenhum senhor, meu paraíso é meu bastião, meu Tuiuti, o quilombo da favela é sentinela da libertação. Pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo exausto dividia-se entre o sistema capitalista e socialista. Inaugurava-se o período conhecido como Guerra Fria. A Era JK, 1956-1961, 50 anos em 5. Brasília nascia no Cerrado, símbolo máximo do futuro. Carros uniam, indústrias fumegavam, mas nas periferias, o milagre não chegava. As favelas inchavam com migrantes como Carolina, esquecidos pelo progresso. O racismo estrutural era e é o alicerce invisível dessa desigualdade retratada tão visceralmente por Carolina Maria de Jesus. O sonho de ver seus 35 cadernos publicados começou a ganhar contornos reais quando, em 1958, conheceu o jovem jornalista Audálio Dantas em uma praça do Canindé.
Carolina soltava o verbo para cima de alguns adultos que estavam destruindo o parquinho destinado às crianças. Não! Não destruam esse parque, são das crianças. Eu vou colocar todo mundo no meu livro. Dona Carolina? Que livro é esse? Ao conhecer seus escritos, Audálio Dantas resolveu publicar suas memórias em um livro. Quarto de Despejo. Dona Carolina, vamos publicar esses escritos. Já volto dando notícias. Cheguei em casa, abri a porta, vi um bilhete. Reconheci a letra do repórter. Perguntei à dona Nena se ele esteve aqui. Ela disse que sim. No bilhete dizia que a reportagem iria sair no dia 10, no Cruzeiro, e que o livro estava prestes a ser editado. Fiquei emocionada. Seu Manuel chegou. Disse-lhe que a reportagem iria sair na quarta-feira e que o meu livro estava prestes a ser editado. Acende o fogo, atiça o fogo, ativa o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Acende o fogo, atiça o fogo, ativa o fogo, Zé. Não deixa o fogo apagar. Mané tá lá na lavoura, precisa de almoçar. Mané sai de madrugada, sai antes do sol nascer. Ele não deixa faltar comida pra eu comer. Ele não deixa faltar comida pra eu comer. Salve ela, oh, salve ela. Salve ela, a vedete da favela. Conhece Maria Rosa, ela pensa que é a tal. Ficou muito vaidosa, sai o seu retrato no jornal. Meu nome é Marilene, do Espírito Santo. Sou filha de pescador, lavadeira. Eu perdi minha mãe com 14 anos, né? Conheci a vida através de muita dificuldade, tive uma filha. Criei minha filha fazendo reciclagem, né? Coisas que não foi muito fácil para uma mãe. E tive uma dificuldade com o trabalho de escola da minha filha e resolvi voltar a estudar. Com isso, ingressei no EJA e hoje em dia posso acompanhar minha filha nos estudos da faculdade que ela está fazendo de enfermagem. E para mim foi uma superação de vida ter voltado a estudar. Mas apesar de tudo isso, eu me tornei um exemplo, como ela costuma me dizer, que se espelha muito de mim, nessa mulher forte, guerreira, batalhadora, de ter a coragem de reciclar para não faltar nada para ela. Por mais mulheres fortes como eu, Marilene é Espírito Santo dos Santos, uma mulher guerreira, graças a Deus. Salve ela, oh, salve ela, salve ela, a vedete da favela.